não é? Isso é crise ética. Crise ética. Nós temos a crise moral. O que é crise moral? O que é moralidade? O que é crise moral? Irmãos, a única regra que vai, né, definir o que é moral e imoral é a palavra de Deus. Ela é a regra, ela é a medida. Então nós temos coisas, nós temos hoje, a gente vive orientado por leis, não é? A gente chama isso de legal. O que é uma coisa legal? Aquilo que é orientado por leis. Por exemplo, estão querendo legalizar o aborto. Estão querendo dizer que uma jovem matar uma criança que está dentro do seu ventre é legal. Legal no sentido que está debaixo de uma lei. Só que quando você traz para a palavra de Deus, pode ser até legal na convenção dos homens. Os homens convencionaram que isso é legal, que isso está debaixo da lei. Mas quando você traz para debaixo da lei de Deus, isso é imoral. Matar uma criança, não importa se ela está dentro ou fora de um ventre, é imoral para Deus. Pastor, mas o senhor viu o que eles usam de argumento, né, para isso aí ser possível? É que se acaso uma mulher sofresse um abuso, entendeu? Sim. Por causa do abuso, ela vai ter o direito de retirar a criança. Pois é, agora, irmão Celso, outro argumento é o seguinte: na época em que a Bíblia foi escrita, ou na época em que foi dito a respeito do aborto como crime, também havia abuso. O abuso não é algo de agora. Na época do Antigo Testamento havia abuso, mas em momento nenhum você vê nada na palavra de Deus que sugere que aquela criança seja abortada. Você quer ver como havia abuso? Tem uma lei na palavra de Deus que diz o seguinte: se uma moça for agarrada, forçada, estuprada, e ela gritar, e as pessoas escutarem, e o socorro chegar lá, aquela moça vai ser inocentada, porque ela foi forçada, mas o agressor será apedrejado. Agora eu pergunto, ela acabou de ser estuprada, a lei era para dizer, e o resultado desse estupro tem que ser abortado. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. A Bíblia manda apedrejar o estuprador e livrar a moça. Mas a Bíblia não fala que depois ela tem que abortar. Você entendeu? Porque a Bíblia preza pela vida. A vida produzida dentro daquela moça, dentro daquela mulher, não é culpada pelo abuso. Não é culpada. E Deus guarda a vida. Nem quando a criança, nem no momento do parto, quando o parto era complicado, a criança vivia e a mãe morria. Não se matava a criança para salvar a mãe, nem com parto complicado. Nós temos, por exemplo, a mãe de José, o José que foi vendido para o Egito como escravo. A mãe dele morreu de parto do seu irmão mais novo, de Benjamim. Morreu. Mas por que não matou o menino e salvou a mulher? Porque a regra era salva a criança. Salva a criança. As parteiras faziam de tudo para a criança ser salva. E ainda disse para a mulher: olha, não se preocupe,
A criança vai viver. Então a mulher é como se dissesse: a mulher vai morrer em paz, porque o seu filho vai viver, a sua filha vai viver. Então é a regra. Isso é moral, segundo a palavra de Deus, é moral. Agora, matar a criança é imoral. Eu não vou nem falar aqui do casamento homossexual, pode ser até legal, mas quando você traz para a palavra de Deus, ele é imoral, porque ele vai contra um princípio determinado pela palavra de Deus. Simão Bruno. Um caso assim interessante foi igual aconteceu na vida de Davi, né? Davi deitou com a mulher e ela vai gerar um fruto, mas só que ela não tinha tempo para deitar com o esposo. Aí eles precisaram aproveitar isso. Aí a hora que Davi tenta, de todo quanto é jeito, matar o cara, para ele se aproximar dela, para falar que ele foi com eles ali naquele momento. Sim. Uma mentira atrás. Pois o Bruno está levantando aqui o caso de Davi, né? Que ele tem ele adultera com a esposa de Urias, né? Ele adultera com ela engravida, e aí qual foi a sugestão de Davi? Não foi matar o menino? Não foi matar o menino? O marido da Que Betseba. ele poderia ter dito para a mulher: aborta esse menino, seu marido não vai ficar nem sabendo. Você entendeu? Ele não dá essa sugestão. Na verdade, ele manda matar o marido da mulher para ficar com a mulher, e o menino nasce e o menino morre depois. Mas o menino não foi abortado, o menino morreu depois. Não foi de aborto, morreu já depois de nascido, né? Por uma doença, que é outra coisa, ele morreu. Então, irmãos, a palavra de Deus, então nós estamos falando aqui de crise, né? Crise de integridade, né? Crise ética, crise moral e crise espiritual. Então vamos trazer agora para a crise espiritual. Irmão, nós estamos vivendo uma crise espiritual. É uma crise espiritual, não é? Quando a pessoa já não tem mais razão para servir a Deus, motivo para servir a Deus. Servir a Deus perdeu o sentido. Aí o que as igrejas fazem? Hoje, a maioria das comunidades, né? Estou falando de crise espiritual. O que a maioria das igrejas faz? Fica inventando festa todo dia, para segurar o povo, porque o povo está em crise espiritual. Aí, irmão, sabe o que é festa todo dia? É você ter um banquete todo dia na sua casa. Eu pergunto: quem é que aguenta? Quem é que aguenta ter todo dia em casa um banquete? Você não vai aguentar. Vai chegar uma hora que você vai dizer: não, eu quero só um arrozinho com feijão e um bife. Eu não quero um banquete todo dia. A pessoa não suporta. Não suporta. A nossa vida normal, irmão, é o arroz com feijão todo dia. É isso que a gente suporta. Quando tem uma festa, que tem uma comida melhor, uma comida especial, aí sim a gente come e tal, mas a gente não consegue comer todo dia. Consegue, irmão? Você consegue? Não consegue. É isso que estão fazendo com o povo hoje. Estão prometendo para ele uma festa todo culto. Todo culto tem que ser uma festa. Se não for a festa, o povo não vai no culto. Não vai, é por causa da crise espiritual. Só que o banquete, a pessoa, ela fica enfarteada. Ela não aguenta todo dia, aí ela não vai nem mais na festa. Porque, irmãos, uma festa é boa, mas é cansativa. É cansativa. Imagina você ficar o ano todo dia uma festa. Você vai aguentar, irmão Antônio? Aguenta não. Quando der uma semana de festa, você fala: não aguento mais. Aguento mais. Eu quero um culto de oração. Eu quero aquele culto bem tranquilozinho de oração. Aquele culto sossegado. Eu quero só isso. Eu quero sossego para a minha vida. Pois estão acabando com a vida espiritual do povo. Conheço igrejas por aí que é desse jeito. No dia que não tem um pregador de fora e um cantor de fora, não vai ninguém. Crise espiritual. É interessante. Eu já contei. Quando na minha infância eu frequentei a igreja presbiteriana. Eu fui alfabetizado e tal. Eles têm esse ladinho de é muito legal.
Aí eu, depois agora, eu fui para a igreja pentecostal. Aí eu estou lá em Indonésia, né? Aí o pelo domingo eu falei, eu vou na igreja. Aí a próxima de casa tem uma Presbiteriana. Aí eu fui. Rapaz, Marcos, o culto é sem graça de montar. Acostumou com o pentecostal agora, né? Pois é. É diferente. Né? É diferente. Então a pessoa não vai mais na igreja por sede de Deus. Ela vai para se divertir. O culto tem que virar uma diversão. A pessoa não vai para ter aquela reflexão, aquele encontro com Deus, aquele momento de arrependimento, de pedir perdão, aquele momento de você refletir sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia diz: é melhor você ir num velório do que você ir numa festa. A Bíblia fala isso. Por que é melhor você ir num velório do que ir numa festa? Porque lá na festa ninguém está pensando na vida. Lá na festa só é bebida, comida e diversão. Ninguém quer nem saber o que